tema da mensagem de Deus para nós hoje é o amor que excede todo entendimento. O texto bíblico, Efésios 3, do 17 ao 19, o pastor fará a leitura nesse momento. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus possa aplicar sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, esse texto faz parte de uma oração com 4 petições que o apóstolo Paulo faz pelos crentes da igreja de Éfeso. Nesse texto que lemos, ele pede para que os crentes fossem capazes de conhecer o amor de Cristo, que, segundo Paulo, excede todo entendimento. A orar para que fossem capazes de conhecer o amor de Cristo, ou o amor de Deus revelado em Cristo, Paulo indica que é importante não apenas saber sobre o amor de Deus, saber que Deus nos ama, mas também entrar na compreensão desse amor. Compreender o amor de Cristo era a oração de Paulo, e além de produzir uma consolidação do nosso relacionamento com Deus, também causa um impacto extraordinário na nossa experiência e caminhada com Deus, quando entendemos perfeitamente o amor de Cristo. Faz muita diferença. Tudo muda. Paulo diz que precisamos conhecer o amor de Cristo para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Isto é, para que possamos viver a própria vida de Deus, a vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós, e termos assim um relacionamento saudável com Deus. Em outras palavras, não viveremos a plenitude do relacionamento com Deus, que é uma vida santa e abundante, uma vida cheia de graça, gozo e poder, uma vida de alegria interior, a vida abundante que Jesus tem para dar-nos. Não viveremos essa experiência sem conhecermos o seu amor. Por outro lado, parece que temos aqui um paradoxo ou uma contradição, porque ao mesmo tempo que Paulo ora para que os crentes conhecessem o amor de Cristo, ele diz que esse amor excede todo o entendimento. Por que orar para entender se esse amor excede todo entendimento? Para mim, irmãos, isso significa que não devemos contentar-nos em momento algum com uma relação superficial com Deus, e nem mesmo com o que já conhecemos do amor de Cristo,
não devemos contentar-nos. Há muito mais para conhecer, há muito mais para experimentar do amor de Cristo. Jesus veio revelar-nos o amor de Deus. E esse amor, irmãos, é um vasto oceano a ser explorado. É maior do que o universo. E, na verdade, nós levaremos toda a eternidade para conhecer o amor de Deus e ainda assim não conheceremos plenamente. Por isso a oração de Paulo era para que pudessem conhecer o amor de Cristo em suas plenas dimensões. Ele diz: qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. As 4 dimensões do amor: altura, largura, comprimento, profundidade. Com base nessa petição, o teólogo e escritor anglicano John Stott, ele diz o seguinte: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Esse é o amor de Cristo. Ou conforme a expressão de outro teólogo, Leslie Miron, que encontrou um paralelo em Romanos 8, 37 e 39, que já fizemos a leitura no início do culto. Ele diz assim: onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo as profundezas, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Bem, irmãos, dito isto, quero tratar dessa questão. Por que não é possível viver a plenitude de Deus e do nosso relacionamento com Ele sem o entendimento desse amor? Porque precisamos compreender esse amor para um relacionamento perfeito, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou ler para os irmãos uma versão da Sociedade Bíblica de Portugal, que é a Boa Nova em português corrente. E o texto diz assim: que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Em outras palavras, para que Deus possa encher-nos com toda a sua plenitude, precisamos conhecer o amor de Cristo. Então, ainda que o amor de Cristo ultrapassa qualquer possibilidade de conhecimento, devemos procurar o quanto seja possível conhecer cada vez mais, crescer cada vez mais nesse conhecimento, para que possamos então ser cheios com toda a plenitude de Deus, que é a própria vida de Deus em nós. Eu quero agora, irmãos, destacar alguns motivos pelos quais é importante conhecer o amor de Cristo, para que sejamos cheios com toda a plenitude de Deus. Que diferença isso faz na nossa vida? A primeira importância, irmãos, é que o conhecimento do amor de Deus aumenta a nossa fé em Deus. O conhecimento do amor de Deus aumenta a nossa fé em Deus. Isso é importante porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, quanto maior seja a nossa fé, maior será a nossa capacidade de agradar a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, na primeira parte, lemos o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Ainda a usar a versão em português corrente da Sociedade Bíblica de Portugal, traduz assim: nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Irmãos, sabemos e acreditamos. O que João está a dizer é que a nossa convicção, ele diz, nós sabemos e acreditamos, isso é convicção, é fé. Então, em outras palavras, ele está a dizer que a nossa convicção está baseada naquilo que sabemos do amor de Deus, está baseada no amor de Deus. Quanto mais conhecermos o amor de Deus, maior será a nossa convicção ou a nossa fé nele. Certamente que quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais fácil será confiar em Deus, maior será a nossa fé. É o nível de conhecimento do amor que fortalece a nossa fé. Por isso é impossível vivermos a plenitude de Deus sem conhecer o amor de Deus. E conhecer não se trata meramente de se ter uma informação racional, não é um mero conhecimento intelectual, até porque, irmãos, pelo nosso intelecto, pela nossa razão, jamais conheceremos plenamente o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Esse amor está além da razão, e não apenas porque a mente humana é limitada, mas porque o amor de Deus é ilimitado. Mas apesar das nossas limitações, nós podemos sim crescer no conhecimento do amor de Deus. E quanto mais crescemos no conhecimento do seu amor, maior será a nossa fé e mais saudável será o nosso relacionamento com Deus. Amor gera confiança, não? Amor gera confiança. Ah, pastor, confia na sua esposa? Confio. Por quê? Porque ela me ama e eu a amo. Amor gera confiança. Por isso é importante crescer no amor, para que possamos crescer em fé. E quanto mais amarmos a Deus, quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais acreditaremos, ou mais creremos, ou mais confiaremos nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante, irmãos, conhecer o amor de Deus, porque o amor de Deus, o conhecimento do amor de Deus aumenta a nossa fé em Deus. Se entendemos o quanto Deus nos ama, será muito mais fácil confiar nesse Deus de amor em toda e qualquer circunstância. Como diz Paulo, nada nos separará do amor de Deus, nem a tribulação, nem a fome, nem a espada, nem o perigo, não importa o que venha, eu sei que Ele me ama, por isso eu creio nele, eu confio nele. Em segundo lugar, irmãos, é o conhecimento desse amor que serve de base para um relacionamento saudável com Deus, um relacionamento correto com Deus. Sabemos que Cristo morreu por nós, sabemos que Jesus sofreu na cruz para livrar-nos da condenação eterna, do inferno. Sabemos que precisamos de Jesus para a nossa salvação, mas, irmãos, não é o medo do inferno,
Não é o medo à condenação eterna que deve servir de base no nosso relacionamento com Deus. Eu aceitei Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Essa não deve ser a base do seu relacionamento com Deus. Não é o temor ao castigo eterno que deve atrair-nos a Deus, mas o fundamento de toda a nossa relação com Deus deve ser o entendimento do seu grande amor por nós. Eu tenho prazer nessa relação, porque eu sei, conheço que Deus me ama. Irmãos, Deus decidiu atrair-nos não pelo medo, tampouco pela força. Deus decidiu atrair-nos com cordas de amor, conforme diz o profeta Oséias: atraí-os com laços de amor. Foi para isso que nos criou, para uma relação baseada no amor. Então Deus procura atrair-nos com o amor. E quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais nos sentiremos atraídos a Ele. Mais nos sentiremos atraídos a Ele. Porque o amor de Deus nos atrai. Atraí-os com laços ou com cordas de amor. O amor que deve ser a base da nossa relação com Deus. Em terceiro lugar, conhecer o amor de Deus por nós afirma o nosso valor. Irmãos, isso é importante porque nos coloca numa perspectiva de relacionamento diferente com Deus. O diabo procura muito trabalhar o conceito e a ideia de rejeição mesmo em relação a Deus. A depender de uma situação difícil, sempre vem aquela ideia na mente: Deus está a castigar-me. Se Deus me amasse, essas coisas não aconteceriam comigo. Se Deus fosse amor, não haveria guerra nesse mundo. O tempo todo somos bombardeados contra a verdade do amor de Deus, a verdade do amor que Deus tem por nós. O inimigo sabe, irmãos, que se conseguir minar não apenas o entendimento, mas a convicção do amor que Deus tem por nós, nos vai impedir de que sejamos cheios da plenitude de Deus. Porque para avançarmos no caminho da plenitude, nesse caminho de intimidade com o Senhor, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, um relacionamento mais satisfatório, que realmente encha a nossa alma, e até mesmo para desfrutar as bênçãos que o próprio Deus deseja dar-nos, precisamos entender a manifestação do seu amor. Ao revelar-nos o seu amor por nós, Deus revela a importância que temos para Ele. Meu irmão, tu és muito importante para Deus. O mundo pode não dar nenhuma importância a ti, mas és muito importante para Deus. Logo após Jesus ter sido batizado, a Bíblia diz que ouviu-se a voz de Deus que vinha do céu a dizer: este é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Outra versão diz: em quem ponho toda a minha afeição, todo o meu amor, toda a minha alegria. Ali Deus estava a afirmar o valor que Jesus tinha para ele. Este é o meu filho amado, tem muito valor para mim. Irmãos, mas querem saber de uma coisa? O mesmo acontece conosco. O mesmo amor, o mesmo afeto que o Pai tem pelo Filho unigênito, também tem por nós.
Essa revelação nos é feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá em João 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos. E quando chega no versículo 23, Jesus diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Irmão, isso é extraordinário. O que Jesus está a dizer aqui nessas últimas palavras é que Deus nos ama, assim como ama a Ele. Deus nos ama com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma forma como ama ao seu Filho unigênito Jesus Cristo. Que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Assim como, não há diferença. O mesmo valor que Deus confere a Jesus, também confere a nós. E é um valor extraordinário. O mesmo valor que o Pai dá ao seu Filho unigênito, que nunca pecou, que foi perfeito, que foi obediente até a morte, também dá a nós que somos filhos rebeldes. Irmãos, isso é graça. É realmente amor que excede todo entendimento. Inclusive, foi esse amor extraordinário que provocou a nossa existência. Porque Deus não desistiu de criar o ser humano se sabia que o homem ia pecar. Os irmãos já ouviram essa pergunta? Eu já me perguntaram: pastor, se Deus sabia, para que criou? Por que criou? Irmãos, foi por amor a nós. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter me criado. Hoje mesmo pela manhã eu disse: Senhor, obrigado, eu gosto de existir. E foste tu que me trouxeste à existência, porque se não fosse por sua vontade, eu não existiria. E me trouxeste à existência por amor. Foi por amor a nós. Foi por amor àqueles que, mediante a fé no sacrifício de Jesus, se tornariam seu filho ou seus filhos, que Deus não desistiu da criação. A Bíblia diz que, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu para sermos filhos seus. Efésios 1, 4, 5, nova versão transformadora, diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua verdade. A solução de Deus para a tragédia do pecado foi dar Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Entre deixar de criar o ser humano, que Ele amou antes mesmo de criar, entre deixar de criar o ser humano por causa do pecado, ou dar Jesus em sacrifício pelos nossos pecados, Deus nos amou tanto que escolheu sacrificar seu Filho unigênito. Mas Deus não iria jamais desistir da sua criação, porque amou-nos antes mesmo de criarmos. O bebê da Emily já nasceu, mas tu já o ama, né? Sim, né? Nós estávamos naquela fase de gestação e Deus já amava. Eu disse: eu não vou abortar por causa do pecado.
Eu sacrifico meu filho, Jesus, mas não vou abortar a criação por causa do pecado. E Deus levou a gestação em diante. Irmãos, precisamos entender o quão longe Deus foi capaz de ir por causa do seu amor. O quão longe. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, tão intensamente, tão extraordinariamente, que foi capaz de dar seu filho para morrer por nós. Em Romanos 8:38, Paulo apresenta um argumento lógico sobre até onde Deus é capaz de ir por nós. E Paulo diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que Paulo está a dizer é que por amor, Deus está disposto a fazer qualquer coisa. Eu ouvi um pastor dizer assim: Deus está disposto a fazer qualquer loucura, desde que seja santa, justa e boa para nós, visto que Ele já fez o máximo, já foi ao extremo, foi capaz de dar Jesus para morrer por nós. Então Paulo diz: Deus é capaz de fazer qualquer coisa, porque o máximo Ele já fez por vocês. Então, quando escreve aos Efésios, Paulo ora para que os crentes pudessem entender as dimensões do amor de Deus, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor que excede todo entendimento. E se compreendemos que somos os destinatários desse amor, compreenderemos que Deus nos está a comunicar não apenas a sua disposição em fazer coisas boas por nós, mas também nos está a comunicar o nosso valor diante dele. E como já disse, a compreensão do nosso valor diante de Deus é o antídoto contra toda a armadilha de rejeição. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quando compreendemos o amor de Deus, nos libertamos do medo, do temor, nos libertamos do receio, a rejeição, e somos atraídos a Ele por amor. É a compreensão do amor de Deus que nos faz, inclusive, irmãos, aceitar a correção. A correção dói, causa mal-estar. Mas quando entendemos o amor de Deus, não nos revoltamos, não nos rebelamos com a correção. Porque muito mais do que evitar que tenhamos um mal-estar momentâneo, Deus está interessado em que tenhamos um caráter alinhado com o dele. Deus está a preparar-nos para a eternidade, por isso permite as provas, Ele envia a correção que precisamos. Então, até na correção e nas provas, nós podemos ver o amor de Deus. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A correção é prova da nossa filiação e do amor paternal que Deus tem por nós. Não significa que Ele está zangado conosco ou que temos menos valor para Ele. Ao contrário, a correção prova que somos filhos amados e que Deus está interessados em nós. E eu quero então, irmãos, terminar essa mensagem a dizer que a compreensão do amor de Deus deve levar-nos também ao que chamo de respostas de amor. Em 2 Coríntios 5,14 nós lemos:
porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há uma versão que diz assim: o amor de Cristo nos impulsiona. Outra versão diz: o amor de Cristo nos governa. Outra diz: o amor de Cristo nos controla. Esse é o efeito que a compreensão do amor de Cristo deve exercer sobre a nossa vida. Porque sei que Ele me ama tão intensamente, então entrego a direção da minha vida a Ele. Entrego o controle, o governo da minha vida a Ele, porque sei que o seu amor é tão extraordinário, que excede todo entendimento, que me sinto constrangido a viver para Ele, porque sei que me ama a ponto de morrer por mim, que entrego minha vida a Ele em plena confiança, estou disposto a fazer sua vontade, sem quaisquer limitações ou reservas. E assim, irmãos, então, poderemos viver na plenitude do nosso relacionamento com Deus, cujo resultado será uma vida santa e justa, abundante e totalmente satisfeita. Será a própria vida de Jesus em nós. Então, que a oração que Paulo fez pelos Efésios possa cumprir-se também na nossa vida, que possamos perfeitamente compreender qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude então a crescer no conhecimento desse amor. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.